Em O Cavaleiro das Trevas, o mordomo Alfred conta a Bruce Wayne a história de um bandido na Birmânia. Um sujeito que roubava rubis do tamanho de bolas de golfe de líderes tribais. Mas ele não vendia, não usava, não escondia. Jogava tudo fora. Porque, dizia Alfred, alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Para capturar o sujeito, Alfred fez o impensável. Incendiou toda a floresta. Porque às vezes, para lidar com gente assim, não dá para jogar pelas regras. Você tem que mudar o jogo. E hoje, o bandido não está na Birmânia, está em Brasília. E em vez de rubis, rouba eleições, liberdade de expressão, dados de empresas estrangeiras. Até o direito do povo eleger Bolsonaro foi jogado fora. E como o Brasil se recusa a entregar o chefão dessa quadrilha institucional, aquele de barba branca e ego lunar, Donald Trump fez como Alfred, incendiou a floresta, com 50% de tarifa em tudo que o Brasil exporta. Agora, meu caro, quem quiser brincar de regime vai ter que pagar em dólar. E com juros. Era uma vez um país tropical abençoado por Deus e governado por um ex-presidiário com delírios de Napoleão, que decidiu brincar de censura com as maiores empresas do planeta. E acabou acordando um dragão laranja de peruca no norte, chamado Donald Trump. Spoiler, ele não achou nada engraçado. Trump não mandou uma notinha diplomática. Ele largou uma carta digna de Game of Thrones, escrita com caps lock emocional e ameaças tarifárias mais pesadas que a Thaís Carla. A carta diz basicamente: você perseguiu Bolsonaro? Então agora aguenta 50% de tarifa em cima de tudo que vocês exportam para cá. Abraços. É tipo aquele bilhete passivo-agressivo na geladeira do trabalho. Se você come minha comida, eu vou comer seu fígado. Beijos, RH. Trump chamou o julgamento de Bolsonaro de caça às bruxas. Referência óbvia, The Witcher. Mas, em vez do Geralt de Rivia, temos Alexandre de Moraes andando por aí com uma espada da censura, cortando cabeças de adversários políticos, reais ou imaginários. E Trump ainda fala que o STF brasileiro emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais. Secretas e ilegais? Isso não é Supremo Tribunal Federal, é a Hogwarts do autoritarismo, versão brasileira. Só que em vez de varinha mágica, os ministros usam caneta Bic para fazer desaparecer direitos fundamentais. Avada censurata! E aí vem a parte que dói no bolso. Trump meteu 50% de tarifa em todos os produtos brasileiros. De café a avião, passando por pão de queijo gourmet e havaianas de exportação. A partir de 1º de agosto, o Brasil está no paredão tarifário. E sem chance de bate-volta. Trump ainda manda aquele recado passivo-agressivo digno de Regina George em Meninas Malvadas. Se você tentar retaliar, eu aumento ainda mais. Ou seja, você quer brincar na neve, Lula? Eu sou a Elsa do comércio internacional e vou congelar tua economia inteirinha. Enquanto isso, o nosso eterno PowerPoint humano, Fernando Haddad, já foi para a imprensa dizer que os Estados Unidos têm superávit com o Brasil. Ou seja, eles ganham mais vendendo para a gente do que o contrário, segundo Haddad. Mas Trump ligou? Claro que não. Trump ouve Haddad tanto quanto a gente ouve tutorial de Excel com 20 minutos de introdução. Para Trump, o que importa não é a matemática, é a revanche política. É tipo briga de escola. Você bateu no meu amigo? Agora vou tomar seu lanche até o fim do semestre. E não parou por aí. O Laranjão mandou abrir uma investigação contra o Brasil por atacar empresas digitais dos Estados Unidos. Estamos falando de Google, Meta, Twitter, YouTube, todas aquelas plataformas que Xandão trata como se fossem blogs de conspiração de WhatsApp. Segundo Trump, o STF meteu multa e censura em empresas americanas como se estivesse dando bronca em camelô, vendendo CD pirata na Praça da Sé. Mas agora o dono da banca levantou da cadeira e disse: você vai censurar minha loja?
Toma um imposto para aprender a respeitar o patrão. E aí vem o toque final de gangster mafioso. Trump encerra a carta dizendo: essas tarifas podem aumentar ou diminuir. Depende de como for a sua relação com os Estados Unidos. É a clássica frase do vilão carismático no cinema. Seria uma pena se algo acontecesse com a sua economia. Ele não está negociando, está dando um ultimato, tipo Don Corleone de peruca, oferecendo um acordo que Lula não pode recusar. Só faltou terminar com: assina logo, Lula, antes que eu dobre para 100%. E aí está, Brasil. Quando se brinca de regime autoritário com as maiores empresas do mundo, alguém maior ainda aparece e diz: senta lá, Cláudia. Ou, no caso, senta e paga 50% a mais para vender qualquer coisa aqui. Se Chanticleer queria calar os americanos, Trump respondeu com um microfone e uma bazuca fiscal. E agora, quem paga a conta somos nós. Mas relaxa, segundo Haddad, tá tudo sob controle, igualzinho o Enem de 2023. Uau, que paulada! 50%. Bem-vindos ao custo Xandão. Acabou de ficar bem mais caro para o sistema brasileiro continuar bancando um regime de perseguição política. O sistema achou que poderia prender, calar e caçar opositores sem consequência. Agora vai pagar em dólar o preço da arrogância. A liberdade tem custo e o mundo está começando a cobrar caro por cada abuso cometido aqui dentro. Tomara que fique bem mais caro ainda, porque só assim para alguns setores pressionarem esse governo. Uma greve geral dos caminhoneiros por uns 60 dias deve fazer o Congresso fazer o que tinha que ter feito muito tempo atrás. Quem você pensa que é? 50%. Não se preocupe, Lula. O STF vai revogar as tarifas. Alexandre de Moraes derruba o decreto presidencial do Trump sobre as tarifas e marca a data de conciliação entre os Estados Unidos e o Brasil na próxima semana. Confia! Mas não se preocupa, Lula. A Janja disse que a taxação é só para as empresas. Agora a instabilidade institucional brasileira representa risco comercial e sistêmico concreto. Chegou o momento do Brasil definir se seremos a Venezuela ou não. Os próximos meses serão muito importantes. Olha a merda em que esses caras arrastaram a gente. 50%. Consequências? O Brasil vende menos para os Estados Unidos, entram menos dólares no país. As empresas vendem menos, suas ações rendem menos, logo os investidores estrangeiros mudam para outros países e saem dólares. Menos dólares, dólar sobe, gasolina e todo o resto sobe. Os caras avisaram, deram bronca, chamaram atenção. Os quadrilheiros do Bananinho não ouviram. Agora vão ter que sentar na mesa onde será servido o banquete de consequências. A tarifa veio como uma bigorna da realidade na cabeça, que lembrou Lula e Xandão, que sempre tem alguém mais forte. O regime conseguiu com que fôssemos tratados como a Venezuela. A revolução comunista do consórcio Lula-STF nos fez pagar o preço. Cutucaram, provocaram, deram uma de sabe-tudo. E agora? Tomamos no bumbum todos nós. Onde estão os senadores para acabar com essa palhaçada e derrubar esse tirano e esse cachaceiro? Imagine o corre-corre que deve estar nesse momento nos ministérios e na base do governo. Será que vai comprar a briga ou jogar Xandemar aos lobos? O corre-corre no órgão de propaganda do regime, a Globo News, tá lindo. O clima é de pesadelo. Todo mundo com cara de noiva feia que foi abandonada no altar, ainda sem processar direito a situação. E na carta de Trump, ele deixa no final, deixa eu resgatar ela aqui, uma porta aberta para negociação. Ele não cita o BRICS. Curioso isso, ele cita as decisões, a gente está falando isso porque tem um peso do BRICS, ele reclamou do BRICS ontem, gente. O Otávio até fazia uma análise associando, inclusive, as ameaças de mais tarifa ao BRICS. Ele não cita o BRICS, ele fala de Bolsonaro
e ele fala do déficit com os brasileiros. Lembrando que os Estados Unidos têm um superávit com o Brasil que vem diminuindo, é verdade, mas tem principalmente por causa dos serviços, que tem um peso significativo. Otávio, ele fala aqui no final que se o senhor deseja abrir mercados comerciais, até agora fechados, para os Estados Unidos, e eliminar suas tarifas políticas não tarifárias e barreiras comerciais, as tarifas políticas não tarifárias, não sei ao que ele está se referindo, enfim, nós poderemos considerar um ajuste nessa carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo. Trump colocando uma porta de saída, portanto, no anúncio da tarifa de 50%, ao dizer que isso pode ser revisto dependendo do relacionamento com o seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América. Finaliza, portanto, Trump na carta. Otávio? Bom, dessa carta do Trump só tem um ponto que é negociável. Tarifa, protecionismo, barreiras, isso é negociável. O resto, não. Né? Porque o resto você não negocia sua soberania. Como é que ele quer sustar julgamento de Bolsonaro? Isso é uma interferência nunca antes vista e tem a ver com a soberania. Então, só tem uma coisa a ser negociado nessa carta, é a relação comercial. E isso tem que ser discutido. Isso é pela diplomacia. E como é que se faz isso? Se curvar aos Estados Unidos, né? Não, pode ficar com medo, apertar o botão de pânico, não vai resolver. Então, né, nem se curvar aos Estados Unidos, muito menos partir para o xingamento aos Estados Unidos, a roubos de valentia. É fazer o que a presidente do México faz. Caladinha, vai lá e negocia. Essa é a única solução. Game over, seus mequetrefes! Perderam, manés! O PT sempre foi atrás de outros países implorando para eles interferirem no Brasil. Agora estão provando do próprio veneno. Aguentem sem reclamar! É o custo de um STF político. Parabéns aos envolvidos. Bem feito mesmo. Vão vender pro Irã agora, seus Zé Ruelas. Cadê os especialistas da Globo que diziam: ai, não vai ter impacto nenhum no Bananil? Cadê as piadinhas e brincadeira? Acabou tudo. Tontos. O Brasil não tem condições de entrar numa guerra comercial contra os Estados Unidos. O STF, que dá suporte a Lula, está sim perseguindo o Bolsonaro. O fundo do poço ainda tem um alçapão, onde vários jornalistas também vão cair. Vai dar ruim pra gente, petista! Censura! Alguém avisa a Globo que país que não investe em defesa ou em tecnologia não tem soberania. É muito melhor nos submetermos a um alinhamento político junto a uma democracia ocidental, como a dos Estados Unidos da América, do que com uma ditadura da China. Mas a verdade é que a militância de redação não sabe nada de geopolítica. Vai acabar pedindo para o narcotráfico proteger o Brasil. Olha o porta-aviões chegando no Paranoá. Lembrando que o Lula chamou Trump de nazista e por aí vai. O STF deitou e rolou com empresas americanas. No fim, vão dizer que a culpa da nossa miséria é o imperialismo americano. Mas calma que o velório ficou ainda mais totoso. O Guga Chucro até penteou a franja. Todo esse pacote que você descreveu torna essa carta algo inédito em relação às cartas enviadas a outros países. As cartas enviadas aos outros países estavam muito focadas em questões comerciais, eventualmente há algo punitivo, mas numa questão pontual, como aquela dos imigrantes da Colômbia, mas sempre foi algo assim mais comercial, e até parece que ele colou essa parte, está muito parecida com as cartas que ele enviou ao Japão e à Coreia do Sul. A questão das Big Techs aí já aumenta um pouco, mas ainda entra nesse cenário, ele questiona muito os países europeus. Agora, a citação no primeiro parágrafo, na primeira frase do maior líder opositor do Brasil, do ex-presidente Bolsonaro, questionando a justiça brasileira, isso é inédito completamente em relação à postura do Trump nessa questão de tarifas em relação a qualquer outro país. Isso dificulta muito
as negociações daqui para frente, que como o Otávio falou, uma coisa era negociar no âmbito comercial, aí bastava usar a estratégia Cláudia Sheinbaum ou o Manuel Lopes Obrador, a tática mexicana de lidar com o Trump, que é a mais bem sucedida do mundo, né? Não tenho o que dizer, o Trump respeita ali, parece que ele respeita a Cláudia Sheinbaum, respeitava o Lopes Obrador e acaba no final sempre chegando a um acordo, apesar das ameaças iniciais. Mas ele nunca falou de líderes opositores no México, nunca entrou nessa questão em nenhum país. Então isso é extremamente delicado, deixa ainda mais complexa a forma como o Brasil vai reagir a essa carta do governo americano, porque envolve uma questão política e que não é uma questão, é uma questão judicial, de soberania brasileira. Então vai ser muito difícil essa negociação a partir de agora. Claro que o Trump, a gente sabe, né, tem até aquela frase que é taco, né? Trump always chickens out. Talvez, com o passar do tempo, ele vai negociando e ele esquece essa parte do Bolsonaro. Isso pode acontecer, mas nesse momento está ali no primeiro parágrafo. Aparentemente é o mais importante para ele, muito mais do que os BRICS. Sempre é bom insistir que ele ignora países como Emirados Árabes e Egito, que são do BRICS, e continuam grandes aliados americanos, o Egito recebendo bilhões dos Estados Unidos. Então não seria tanto o BRICS, aparentemente, e ele próprio escreve isso, é a questão do Bolsonaro, é a mais importante, seguida pela questão das Big Techs, do que ele chama de censura. Vai se criando um clima terrível. A cara de enterro deles. Guga mora nos Estados Unidos e até que tá de boa. Os outros jornalistas vão pra rua igual a meia dúzia de jornalistas que sobraram na Venezuela. E vão pedir soberania? Vai lá, dá super certo. Na Venezuela também é questão de soberania? E sobre a soberania americana violada pelo STF, Guga? Você diz o quê? Saibam que vocês, blogueiros, têm uma grande parte de participação no caos em que o Brasil foi transformado. Quando vocês vão olhar de frente para as atrocidades processuais do Xandex? Quando vão deixar de fingir que isso não existe? E vai piorar, pois daqui a pouco a Europa também vai perceber. Só o caso Felipe Martins derruba toda essa farsa de golpe. A verdade é que se no Brasil os iluministros respeitassem a lei, a negociação seria só comercial mesmo. Só lembrando, Trump começou metendo tarifa de 50% na China. Em menos de 3 semanas já estava em 150%. Até que a China pediu pinico, negociou 55% versus 10% para os Estados Unidos. Com o Brasil vai ser nesse jeito. O Trump não blefa. Quanto mais demorarem para negociar o que ele quer, mais ele empurra. Sem contar que o Laranjão fechou acordo com redução tarifária de 80% com a Argentina. Ou seja, tudo que eles compravam da gente vão comprar da Argentina mais barato. Os consumidores americanos riem escondido. Trump deu o recado ao mundo. O Brasil está em uma ditadura. E a ditadura tem um custo. E ele tem razão. Acho que ficou bem claro. Bolsonaro fora das eleições. A gente tá ferrado. Sobra nada. Parece que ainda não conhecem o Laranjão. Ele não vai parar, não vai recuar 1 centímetro antes do Biruliro estar apto às eleições de 2026. Quanto antes isso acontecer, menos o Brasil sofrerá. Está bem claro que essa questão do judiciário e do Bolsonaro se tornaram um novo passatempo do Laranjão. E se o Brasil reagir mal, ele vai subir o tom bem rápido. E no fim das contas, o Brasil virou a floresta da história do Alfred. Um lugar onde o bandido se esconde, joga fora joias como democracia, liberdade e soberania só pelo prazer de dominar. Mas Donald Trump, feito um Alfred de terno laranja e dedo no botão vermelho, decidiu. Se o Brasil não entrega o bandido, ele incendeia a floresta inteira. Agora é ver quem corre primeiro pro meio das chamas. Lula, Xandão ou Haddad, com um balde furado na mão. E enquanto o regime queima, o povo assiste, estalando pipoca. The hell is going on in Brazil? Lula is a effing joke. The guy steals, smiles, and people still clap for him. It's unbelievable. Brazil has everything to be a great country, but it's stuck with a corrupt clown running the show. You call that leadership bullshit. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos.
Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.